Muito bem, nós vamos dar início aos estudos do capítulo 4, o qual fala sobre a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem Maria. Vamos estudar os parágrafos de 120 a 134, mas todo esse estudo tem que ser à luz do Espírito Santo. Por isso, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor Jesus, abre a nossa inteligência e dai-nos a vossa sabedoria, para que, à luz do Espírito Santo e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, possamos alcançar as graças que vós nos desejais conceder, não por nossos méritos, mas pelos vossos méritos, porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas. A Ti servimos com alegria e júbilo. Por isso, Senhor, nós entregamos todas as coisas em vossas mãos, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Amém. Pois muito bem, damos início agora aos nossos estudos do capítulo 4, Natureza da Perfeita Devoção à Santíssima Virgem Maria. A consagração da alma à Santíssima Virgem Maria consiste numa perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo, perfeita consagração a Jesus Cristo. Então, se futuramente te perguntarem o que significa ser um consagrado à Santíssima Virgem Maria, a consagração à Virgem Maria é a renovação dos votos e promessas do nosso Santo Batismo, uma perfeita consagração a Jesus Cristo com plena consciência e ciência e absoluta vontade e liberdade de servir a Jesus Cristo com mais perfeita consagração do que nos foi feito quando éramos crianças, né? Porque fomos representados pelos nossos pais e nossos padrinhos diante do altar de Deus. E agora não, nós mesmos, tendo como nossa madrinha, tendo como nossa mestra e nossa cerimonialista que nos apresentará a Cristo de uma forma mais perfeita, Nossa Senhora. Então, por meio dela, nós vamos dizer a Deus que nós renovamos os nossos votos e promessas do Santo Batismo, querendo viver verdadeiramente a santidade, com o compromisso de anualmente nós renovarmos estes votos e promessas para que não caiam no esquecimento, né? Porque depois que nós fomos batizados, nós caímos no esquecimento, né? E nós vamos ver que São Luís Maria Grignion de Montfort quer chamar a nossa atenção para isso, para que, uma vez consagrados a Jesus Cristo por meio de Maria, nós tenhamos consciência plena dos votos e promessas que fazemos no Santo Batismo. E o primordial qual é? É renunciar a Satanás e às coisas deste mundo para abraçar o reino de Deus, né? Ou seja,
renunciar a Satanás e suas pompas, né? As suas glórias neste mundo. E quais são? O poder, o prazer e o ser. Então nós vamos abdicar disso para vivermos diante de Deus, pertencendo perfeitamente a Jesus Cristo por meio de Maria. Vamos aprender e conferir juntos? Vamos então agora ao parágrafo 120, aonde diz: a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, nos unimos e nos consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Jesus. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo. Segue daí que, de todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. E por que isso? Primeiro, porque Deus quis Maria como intermediária entre nós e o próprio Cristo, seu Filho. E Maria é o modelo da criatura humana que achou graça diante de Deus, recebeu todos os auxílios e benefícios divinos dentro do mistério da salvação de Deus para com a humanidade. E Maria foi não somente a escolhida para dar a luz ao Filho de Deus, mas ela tem a missão de levar todos os filhos de Deus, que somos nós, até Deus. E para isso, Maria se conformou a Cristo. E o que significa se conformar? É tomar forma. Maria tinha todos os atributos necessários que Deus espera de cada um de nós. A obediência, a entrega total, a espera de todas as coisas em Deus, fiel à palavra de Deus e à vontade de Deus, né? Assim como foi Cristo, que em tudo obedeceu a Deus, se fazendo escravo de Deus diante da humanidade, vindo não para ser servido, mas para servir a todos. É essa a nossa missão também, de nos conformarmos a Jesus Cristo por meio de Maria, que é a criatura humana modelo para nós, modelo de santidade. Amém. Muito bem, damos continuidade ao parágrafo 120, aonde São Luís Maria Grião de Montfort nos diz que eis o motivo pelo qual a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem Maria. E nisso consiste a devoção que ele nos ensina. Em outras palavras, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então aqui ele enfatiza de novo, ele confirma, né, que consagrar-se à Virgem Maria é renovar os votos e promessas do sacramento batismal para viver a santidade por meio da Virgem Maria. Como ela é modelo de criatura humana, santa, nós nos espelhamos a ela e confiamos a ela, que já sabe o caminho até Jesus, a nos ensinar também a chegar a Jesus. Para isso, nós vamos vivenciando, aprendendo o que de Maria tem de melhor para nos ensinar. A pobreza de espírito, a humildade, a obediência, o silêncio, fazer todas as coisas que o Filho dela nos disser, assim como ela o fez,
porque apesar de mãe de Jesus, Maria era a serva de Deus e Jesus era o próprio Deus encarnado. Apesar da autoridade de mãe que ela tinha sobre ele, e ele a considerava e também retribuía tudo isso, porque ele também era santo, mas ela sabia o lugar dela, né? Ela não se fazia valer de mãe e subjugava Jesus Cristo, não, pelo contrário. Ela se submetia a Cristo e fazia todas as coisas para auxiliá-lo na missão que ele tinha, mesmo guardando todas as coisas em silêncio em seu coração, quando ela tinha suas dúvidas e quando ela não compreendia, mas ela depositava toda a confiança em Deus. Bom, agora nós adentramos no artigo 1º do capítulo 4, que trata justamente aí da perfeita e inteira consagração de cada um de nós à Santíssima Virgem Maria. E no parágrafo 121, São Luís diz que esta devoção ela tem consistência na entrega inteira, ou seja, total, à Santíssima Virgem Maria, a fim de que por ela nós possamos pertencer inteiramente a Jesus Cristo. E São Luís Maria se utiliza dessa frase que é do sermão de São João Damasceno. E ele continua dizendo que para essa devoção acontecer, para essa consagração acontecer, é preciso dar a Nossa Senhora, em primeiro lugar, nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Em segundo lugar, consagrar a nossa alma com todas as suas potências. Em terceiro lugar, consagrar nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros. E em quarto lugar, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Para resumir, se a gente prestar atenção no que nós cantamos ou declamamos, né, quando nos consagramos à Virgem Maria. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Então, o sentido da coisa aí é justamente o quê? Fazer com que nós não tenhamos mais as nossas vontades, né? Que a vontade seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, por meio do auxílio da Virgem Maria. E quando nós vamos consagrando tudo que temos na ordem da graça e da natureza à Virgem Maria, essa proteção maternal da Virgem Maria, que é uma criatura humana, mas cheia de graça diante de Deus, ela vai nos ensinando para que usar os nossos membros e sentidos? Para servir ao próximo, em nome de Deus, e não para o pecado. Por que consagrarmos nossa alma com todas as suas potências? Porque tudo isso que vem de Deus, consagrado à Virgem Maria, será utilizado e canalizado para o bem, não para o mal. Ou seja, de fazer com que nossa alma caminhe para o céu e não caminhe para o inferno por meio do pecado. Por que consagrar os nossos bens exteriores, né, para Nossa Senhora, nossas fortunas na ordem da natureza? Porque tudo que nós temos é Deus que nos dá, é graça de Deus, e nós devemos retribuir a Ele por meio dos nossos irmãos mais necessitados. Então, ou seja, tudo que eu tenho nesta vida, ser consagrado a Deus, entendendo que tudo que eu tenho não é meu, é dele. Então, eu consagrando a mãe dele, ela fará melhor uso do que eu e vai canalizar de forma mais eficiente, inteligente, os bens que eu tenho. E não viver do egoísmo, mas viver da partilha, né? Daquilo que eu tenho, eu partirei
com aqueles que Deus me confiar. E não tenho que ter medo, porque não vai me faltar nada. Pelo contrário, nunca deixará de faltar, seja no pouco ou seja no muito, que eu sempre partilharei o que eu tenho para com os meus irmãos nesta vida. E também os nossos bens interiores espirituais, né, que são os nossos méritos, nossas virtudes, que também vêm pela graça de Deus, não vêm porque somos bons ou porque nossa inteligência, nossa vontade constrói tudo isso. Não, tudo isso vem pela graça de Deus. Então, todas as nossas obras, sejam elas do passado, do presente e do futuro, consagradas a Deus, justamente entendendo que tudo veio pela graça de Deus e pela intercessão da Virgem Maria. Então, todas as minhas orações, todas as minhas intercessões, tudo aquilo que eu faço é consagrado a Deus, porque primeiro vem dele. Então eu reconheço nele que eu não sou nada e que tudo isso que eu tenho eu dou graças a Deus. Então eu entrego isso tudo na mão da Virgem Maria, porque ela é a ecônoma, a administradora, a onipotência suplicante, a medianeira de todas as graças. Então, além dela conservar todas essas coisas em mim em santidade, ela também vai utilizar de tudo isso para que eu faça as obras de Deus, as quais me forem confiadas. Assim seja. Amém. Vamos dando continuidade ao parágrafo 121, aonde São Luís Maria Grignion de Montfort, ele quer frisar bem claro para nós que tudo aquilo que nós temos na ordem da natureza, na ordem da graça, e tudo que poderemos ter no porvir, seja na ordem da natureza, da graça ou da glória, e sem nenhuma reserva para nós, seja ela uma reserva de R$1 ou de um cabelo, da menor boa ação que nós possamos fazer para toda a eternidade, ou seja, nesta vida e para toda a eternidade, sem nenhuma pretensão ou espera de recompensa por uma oferenda de um serviço nosso, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo por Maria e nela. Mesmo que esta amável Senhora não fosse, que não é o caso, a mais liberal e reconhecida das criaturas, porque ela é a mais liberal e reconhecida das criaturas. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que nós consagramos e entregamos para Nossa Senhora, ela não retém para ela. Ela não está pedindo as nossas orações, ela não está pedindo que nós, os nossos bens exteriores para ela. Ela está pedindo para que tudo isso seja consagrado a ela, para que seja mais bem utilizado para a honra e glória de Deus. E que ela é a mais liberal das criaturas, né? Ela é a medianeira de todas as graças, ela é a onipotência suplicante, ela é a administradora dos bens naturais e espirituais. E tudo que nós confiamos a ela, nós só ganhamos porque, vou dizer de novo, ela não retém para si tudo que entregamos a ela. Tudo que entregamos a ela, seja uma Ave Maria, ela melhora, ela santifica e apresenta ao seu Filho Jesus. Seria uma soberba, uma arrogância nossa acharmos que nós poderíamos fazer tudo isso diretamente a Deus. Eu acredito que é claro isso, é óbvio, né? Nós não somos a criatura que achou graça diante de Deus. Maria, sim, foi a criatura única, humana, que achou graça diante de Deus. E Deus quer se valer dos serviços de Maria diante de cada homem na face da terra, para que justamente comecem dando o sinal de uma virtude maior, que é humildade. Que humildade é essa? A humildade de poder chegar a Deus por meio da Virgem Maria, e não diretamente por mim mesmo. Se eu me acho tão santo assim, meu Deus. Mas nós precisamos entender isso, que tudo que temos na ordem da natureza e da graça nos é dado pelas mãos de Deus, mas pela intercessão da Virgem Maria.
Quantas petições nós fazemos à Virgem Maria que interceda a Deus por nós, seja na ordem da natureza ou seja na ordem da graça, né? Na ordem da natureza, vamos dar um exemplo. Ô meu Senhor, eu estava precisando tanto de uma casa. Ô meu Senhor, eu estava precisando tanto do aumento de salário. É isso que ele está te dizendo. A gente se utiliza daquela que é toda santa para pedir a Deus para nós, né? Ela é nossa intercessora. E também na ordem da graça. Ó minha Senhora, na hora da minha morte, não deixai cair a minha alma no inferno. Ó minha Nossa Senhora, salvai-me desta doença. Ou seja, tudo isso nós pedimos auxílio da Virgem Maria. E é isso que Ele quer que nós entendamos. Que quanto mais nós nos valermos da intercessão da Virgem Maria, mais próximos de Deus nós estamos. Chegamos ao parágrafo 122. Esse parágrafo, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: não se preocupe se você não consegue compreendê-lo de primeira. Ele é um pouco complexo para que nós consigamos absorver o seu sentido maior, o seu significado. Mas vamos tentar, ok? Mas não se agite por causa disso. O que diz o parágrafo 122? Importa notar aqui duas coisas que há nas boas obras que nós fazemos. Quais são elas? A satisfação e o mérito, ou o que ele chama também de valor satisfatório ou impetratório e valor meritório. Ele explica que o valor satisfatório ou impetratório, que é a mesma coisa, de uma boa obra é o quê? É uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida pelo pecado. Então vamos pegar isso aqui primeiro para a gente entender. Muito bem. Cometi um pecado grave, fui, me confessei e recebi, do sacerdote a pena devida pelo pecado cometido. E eu vou satisfazer, vou impetrar, ou seja, vou quitar essa minha dívida para com Deus. De que forma? O padre vai me solicitar uma penitência. Então vamos lá, vai rezar um rosário. Então, essa obra satisfatória e impetratória, ela também é consagrada à Virgem Maria, apesar de ter sido por minha causa o pecado cometido. A boa obra de reparação eu consagro à Virgem Maria. Para quê? Para que ela coloque no capital de graça dela. Uma vez consagrado, já nada mais me pertence, mas tudo pertence à Virgem Maria. E Deus ainda pode me dar um valor meritório, de graça. De que forma? Muitas vezes eu posso fazer uma ação benéfica em favor de outra pessoa. Então vamos supor, comprei uma cesta básica, veio muito no meu coração e eu fui lá e doei para uma pessoa carente. Então, esse valor meritório, que vem também pela ação da graça de Deus, que comove meu coração, que me dá o dom de compaixão e piedade para com o próximo, me garante uma graça, ou seja, na glória eterna. Porque é como Jesus falou, Senhor, quando foi que eu te vesti? Senhor, quando foi que eu te alimentei? Senhor, quando foi que eu te dei água? Ou seja, quando eu fiz pelo meu irmão, pelo meu próximo. Quando eu faço pelos meus irmãos, eu estou fazendo pelo próprio Cristo. Então, essa boa ação meritória também não me pertence. Também eu consagro à Virgem Maria. E por que isso? Porque se a gente voltar no parágrafo 121, a gente vai ver que eu não estou fazendo essas coisas para criar uma conta, um crédito no céu para a minha salvação. Eu estou criando tudo isso por amor a Deus. Pura e simplesmente por amor a Deus. Porque se eu não fizer por amor a Deus, eu vou estar fazendo como um falso devoto. Estarei fazendo por interesse. Puro e simplesmente interesse em conseguir salvar minha alma. E isso não é um verdadeiro devoto.
são um devoto interesseiro. Então, o valor satisfatório e impetratório e o valor meritório, todos vindos pelas boas obras que fazemos, tudo que vem pela ordem da graça, devem voltar pela ordem da graça às mãos de Deus. Porque ninguém é bom, ninguém nasce bom. Bom, o próprio Jesus diz, somente Deus é bom. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom pelos seus discípulos, que dirá nós. Então, todos esses valores que nós temos nas nossas obras devem ser colocados nas mãos de Nossa Senhora. Dando continuidade ao parágrafo 122, São Luís diz que, ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, impetratório e imeritório, ou por outra, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damo-lhes nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, não para comunicá-los a outrem, porque nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante do Pai, pôde comunicar-nos seus méritos. Mas, para nos conservar, aumentar e encarecer, como diremos ainda, damo-lhes nossas satisfações para que ela as comunique a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. Então vamos lá. Pegando o que eu havia falado antes, Nossa Senhora, ela é a administradora de todos os bens de nossas boas obras, ou seja, de todos os méritos, todas as graças, nossas virtudes, né? Até porque todos os méritos que nós recebemos de Deus pertencem a Cristo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Foi Ele que derramou o sangue pela humanidade. Foi Ele que derramou o sangue por mim e por você. Por isso Ele é o dono de todos os méritos que nós temos nesta vida e na vida eterna, né? E quem pode nos auxiliar a conservar, né, todos esses méritos, todas essas graças, todas essas virtudes que recebemos de Deus, aumentá-los e fazê-los cada vez mais crescer em graça diante de Deus, é a Virgem Maria. E nós devemos comunicar todos esses bens para ela, para que ela possa glorificar muito melhor a Deus do que nós glorificamos. E nós vamos ver que ele nos manda ver no parágrafo 146 e seguintes, explicando melhor o que está aqui no parágrafo 122. E nós vamos ver agora no próximo slide justamente o que diz o parágrafo 146 para a gente aprimorar essa ideia, ok? Muito bem, pegamos aí o parágrafo 146, como nos indica São Luís Maria Grignoni de Montfort, para dar maior embasamento, né, ao parágrafo 122, ou seja, para compreendermos melhor isso. E depois, no capítulo 5, nós vamos retomar de novo esse assunto, ok? Bom, por que São Luís diz que nós devemos, por esta devoção a ela, entregar todos os nossos valores satisfatórios e meritórios às mãos da Virgem Maria? Ele explica que esta bondosa Senhora purifica, embeleza e torna aceitáveis a seu Filho todas as nossas boas obras, por meio da devoção a ela. Porque damos todas para Jesus, mas primeiramente passadas pela mão de sua Mãe Santíssima. Ele diz, ela as purifica de toda mancha de amor próprio,
e do apego imperceptível à criatura. Apego que se insinua insensivelmente nas melhores ações. Desde que elas estão em suas mãos puríssimas e fecundas, estas mesmas mãos, que não foram jamais manchadas nem ociosas, e que purificam tudo que tocam, tiram do presente que lhe fazemos tudo que pode deteriorá-lo ou torná-lo imperfeito. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui que São Luís Maria Grignion de Montfort nos dá. O primeiro é o seguinte, vamos supor, nós vamos rezar uma simples Ave Maria, que não é tão simples assim, né? É uma oração poderosa. Mas a gente a reza mal rezada, ou com má vontade, ou com distração. Mesmo assim, Nossa Senhora aceita esta oração e a purifica, e a embeleza, e torna ela aceitável diante de Deus. Porque ela chega lá e fala, ô meu filho, você não vê o meu filho, a minha filha, ele realmente é distraído, realmente por vezes ele tem preguiça de rezar, né? Mas eu estou aqui em nome dele, trazendo essa oração que foi feita com muita dificuldade. Então, ou seja, ela pega todas as nossas obras satisfatórias e meritórias e as torna aceitável diante de Deus. Por quê? Pela pureza, pela bondade de Nossa Senhora. E faz com que o filho dela tenha outro olhar sobre a nossa preguiça, sobre a nossa distração, sobre a nossa má vontade de fazer as coisas, né? Quantas vezes nós vamos fazer boas ações, mas vamos fazendo contrariados, né? Muitas vezes até a obra de caridade. Muitas vezes nós vamos forçados, vamos empurrados. O Espírito Santo toca em nós, mas mesmo assim nós vamos com desagrado. E nestas obras, Nossa Senhora as pega e as purifica, embelezando-as e tornando elas aceitáveis diante de Deus, mesmo com toda contrariedade humana ao amor de Deus, né? Quantas pessoas, quando Deus fala, né, não saiba a sua mão esquerda o que a mão direita faz e vice-versa. Quantas pessoas falam da caridade, mas da falsa caridade, porque chamam para si a bondade, que não lhe é própria, porque bom só Deus. Então, espero que aqui tenha ficado muito claro essa situação, né? Ou seja, por que entregamos tudo nas mãos de Nossa Senhora? Porque ela purifica tudo, ela embeleza tudo antes de apresentar a Deus as nossas ofertas. Parágrafo 123. Daí se segue que, por esta devoção, damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois que o fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções, pelas quais lhe damos uma parte de nosso tempo ou de nossas boas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Aqui nesta devoção, nós damos e consagramos tudo, não parte, mas tudo, até o direito de dispor dos nossos bens interiores e as satisfações que nós ganhamos por nossas boas obras, dia a dia. E isto não se faz nem mesmo numa ordem religiosa. Olha para você ver a diferença desta devoção à Santíssima Virgem Maria, pela consagração total como escravo livre de amor a Jesus pelas mãos de Maria. Ou seja, não nos importa ficar nominando que somos nós que fazemos, mas que tudo vem pela graça de Deus e pela intercessão da Virgem Maria. E tudo entregamos na mão dela. E tudo damos mérito a Jesus Cristo e não a nós. Então, nesta consagração, nós entregamos tudo, até mesmo o que não é entregue por ordens religiosas, né? Porque aqui nós consagramos tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que fazemos, seja na ordem natural ou seja na ordem da graça. Não existe mais o eu, existe Deus, né? Sai o eu e entra Deus.
tudo por Deus, tudo para Deus, tudo em nome de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Dando continuidade ao parágrafo 123, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele chama a atenção para uma coisa aqui muito especial. Ele diz assim: nestas o quê? Nestas ordens religiosas, consagram-se a Deus os bens de fortuna pelo voto de pobreza, os bens do corpo pelo voto de castidade, a vontade própria pelo voto de obediência e, às vezes, a liberdade do corpo pelo voto de clausura. Porém, não se lhe dá a liberdade ou o direito que temos de dispor de nossas boas obras, nem tampouco se renuncia, como se pode, ao que o cristão tem de mais precioso e caro, que são os seus méritos e satisfações. Então, ele diz que um consagrado à Virgem Maria pelo método São Luís Maria Grignon de Montfort, além de consagrar-se com voto de pobreza, com voto de castidade, com voto de obediência, ele também consagra todos os méritos e satisfações de suas boas obras à Virgem Maria, para que ela se disponha de tudo em benefício de Deus e para a honra e glória de Deus, auxiliando os nossos irmãos mais necessitados. Então, vou dar um outro exemplo para ficar claro. Então, muitas vezes eu vou rezar um terço, um rosário, eu faço um monte de intenção. Não tem problema nenhum de eu fazer intenção. Eu quero fazer na intenção do meu filho, do meu pai. Problema nenhum. Porém, um consagrado da Virgem Maria se confia tanto a ela que ele não precisa mais ficar nominando. Porque para o meu filho, Não. Ele faz uma oração chamada generalista. Ele não distingue ninguém. Ele não faz distinção de ninguém. Ele entrega tudo nas mãos de Nossa Senhora. Então vamos lá, vou fazer as intenções do Santo Terço. Pelos doentes do mundo inteiro. E não só pelos doentes da minha família, ou pelo meu marido, ou pela minha esposa, pelo meu filho. Claro, não tem problema nenhum você interceder na causa deles ou em causa própria. Mas quem se confia à Virgem Maria, ele se entrega totalmente à vontade de Deus pelas mãos da Virgem Maria, que ele confia tanto que ele já sabe, que se ele se desprender de tudo para Deus, Deus lhe retribuirá com muito mais generosidade, porque Deus verá nele um coração sincero e um coração fraterno, um coração caridoso, e não um coração egoísta e interesseiro. Então, tudo que vem de nossas boas obras, que também já não vem de nós, já expliquei isso, tudo vem pela graça de Deus, e por isso que nós devemos reconhecer que tudo deve voltar para a graça de Deus, porque tudo é dele, mas que nesta consagração à Virgem Maria, nós damos muito mais do que se dá em ordens religiosas. Por isso que você vai ver grande diferença entre religiosos, sacerdotes, leigos consagrados, dos quais não são consagrados à Virgem Maria pelo método São Luís Maria Grignon de Montfort, e os que são consagrados. Há uma diferença nítida. Por quê? Porque geralmente quem não é, fica batendo no peito dizendo eu. E quem é um consagrado, um verdadeiro consagrado à Virgem Maria, diz: em nome de Jesus, pelas mãos da Virgem Maria, tudo é graça de Deus. Tudo é mérito de Deus. Então, nós consagramos muito mais do que se pede nas ordens religiosas. E por que fazemos isso? Fazemos por amor. Assim como foi a liberalidade de Jesus Cristo por nós, de morrer por mim e por você na cruz, sem me pedir nada, a não ser duas coisas: afastar-me do pecado e amar a Deus e ao próximo. Só isso. No restante não me pediu mais nada. Então,
Nós fazemos esses votos por amor a Deus, em consideração, não é nem retribuindo, porque a gente não tem como retribuir o que Deus fez por nós, né? É incalculável e é incomparável. Mas, por amar tanto a Deus, que tanto me amou, eu faço tudo por amor. Então, tudo que tenho, tudo que sou, na ordem da natureza, na ordem da graça, eu devoto às mãos da Santíssima Virgem Maria, porque eu sei que ela entrega tudo para as mãos de Jesus. Parágrafo 124. Uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, tudo o que diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois não se faz esta oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. Então foi como eu expliquei, né? Não é que você não vai fazer as suas petições particulares, não é isso. Mas você vai crescendo no nível de confiança e entrega nas mãos de Deus, que todas as suas obras satisfatórias e impetratórias não fazem mais parte, né, do seu capital de graças, mas do capital de graça da Virgem Maria. Então vamos lá. Quando eu dei o exemplo de estar rezando por alguém da minha família ou pelos doentes do mundo inteiro, claro que eu não vou deixar de pedir por uma pessoa que está na minha família, né? Isso é óbvio. Mas a minha compreensão deve ser que Nossa Senhora, que está com Jesus o tempo todo em onipresença, onisciência e onipotência, sabe muito mais qual é a alma que necessita com urgência de salvação. Então vamos lá. Estou rezando pela minha filha que está doente, etc. e tal. Mas se eu confio tanto na Santíssima Virgem e eu digo para ela, esta oração vai aos enfermos do mundo inteiro, em particular a minha filha, mas que seja alcançada a alma que mais necessita com urgência desta graça. O que eu estou fazendo? Eu estou abrindo o meu capital de graças para o capital de graças da Virgem Maria, que sabe muito melhor se é minha filha que vai precisar dessas orações para a salvação ou a alma com urgência que está ali à beira da morte, ou então prestes a ir para o inferno. Então, por meio desse capital de graças da oração, é que Nossa Senhora vai tirando uma alma do inferno, vai tirando uma alma do purgatório, vai tirando uma alma da beira da morte. Então, ela é conhecedora, né? Não eu. Eu, na minha humanidade, na minha pequenez, eu sou muito preso às minhas coisas. E eu tenho que sair disso. Eu tenho que sair do meu egoísmo. Eu tenho que passar para essa devoção universalizada, ou seja, em prol de todos. Parágrafo 125. A consagração ela é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele. E a Nosso Senhor
como o nosso fim último, ao qual devemos tudo o que somos, como a nosso Redentor e nosso Deus. Ou seja, Nossa Senhora, ela é o meio perfeito, curto, rápido, inteligente, santo, para que eu chegue até Jesus Cristo. E quando eu estou me consagrando à Virgem Maria, na realidade eu estou me consagrando a Cristo, que é o fim último desta devoção. Porque não teria sentido nenhum fazer uma devoção que fosse única e exclusivamente à Virgem Maria, né? Isso seria uma heresia, porque eu estaria colocando a Virgem Maria no lugar de Jesus. E não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o entendimento de que eu, na minha pequenez, pecador que sou, não sabedor das coisas do céu e da terra, que dependo da misericórdia de Deus, escolho como minha advogada, escolho como minha medianeira, escolho como minha intercessora diante de Deus a Virgem Maria, que é pura, que é casta, que já viveu a plenitude dos tempos na terra e vive no céu, e ainda continua intercedendo no plano de salvação pela humanidade inteira, que ela me represente diante de Deus e que ela seja minha guia, minha condutora para Jesus. Então, ela sabe como é que eu devo me comportar diante de Deus. Primeiro quesito, humildade. Eu dependo da Virgem Maria para estar na presença de Deus. Porque se eu acho que eu não dependo da Virgem Maria para estar diante de Deus, é porque eu sou um soberbo, eu sou um arrogante, eu me acho muito mais puro e santo do que a Mãe de Deus. Então, esta consagração, ela é comum e conjunta. Ela é comum e conjunta a Jesus e a Maria. Só chego a Jesus por meio de Maria. Muito bem, chegamos agora no artigo 2º do 4º capítulo, aonde vai nos explicar sobre uma perfeita renovação dos votos do batismo. Parágrafo 126, ele diz assim: como foi dito lá no parágrafo 120, que esta devoção também pode ser chamada muito bem de uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão antes do batismo era escravo do demônio, pois lhe pertencia, devido ao quê? Ao pecado original. E na ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca, se já maior de idade, ou pela de seu padrinho ou de sua madrinha, renuncia a Satanás e às suas pompas e obras, e toma Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. É o que se faz pela presente devoção. Nós renunciamos, como está indicado na fórmula da consagração, contida também aqui no tratado, renunciamos ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, dando-nos inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Então, aqui tem um conceito mais ampliado do que significa a consagração à Santíssima Virgem Maria. Então, aqui ele explica muito bem que poderia se chamar, ao invés de ser consagração à Santíssima Virgem Maria, como a consagração da renovação dos votos batismais. Problema nenhum, né? Mas a gente quer deixar claro para todo mundo que a vontade de Deus é que seja dito consagrado à Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque ela é querida por Deus.
É por meio dela que Deus quer que nós cheguemos ao seu Filho Jesus. E este é o mistério em que muitos renunciam, que muitos não acreditam, que muitos zombam, que muitos têm dúvida, que muitos dizem ser falsa. E aí que está o X da questão. Como que pode ser falso algo que Deus tanto quer e que tanto Deus preza, né? Tanto é assim que na aparição de Fátima, isso foi notório, isso foi querido por Jesus. Foi o menino Jesus que pediu à irmã Lúcia que houvesse uma devoção reparadora ao Imaculado Coração da mãe dele, pelas ofensas, pelas blasfêmias em que o mundo, né, dispensa a Nossa Senhora. Então, todas essas ofensas agridem não apenas o coração de Nossa Senhora, mas também o coração de seu filho, que é queredor, é ele que quer que nós cheguemos a ele por meio da mãe dele. E não tem uma criatura humana que pode nos ensinar a renunciar ao demônio, renunciar às coisas do mundo, renunciar ao pecado e renunciar a nós mesmos, que não seja Maria, porque ela foi esse modelo. Ela foi um modelo de criatura humana que amou tanto a Deus, que ela se consagrou inteiramente à vontade de Deus. Ela renunciou ao mundo, ela renunciou ao demônio, ela renunciou ao pecado, ela renunciou a si mesma, né? No Magnífica, ela declara isso muito bem, ela louva a Deus, né? A minha alma engrandece ao meu Senhor, e não a ela mesma. Por quê? Porque ela é a criatura humana que conseguiu diante de Deus receber muitas graças, graças que nós não fazemos nem ideia, mas que ela utiliza todas elas em prol e benefício de toda a criatura humana, porque a missão maior da Virgem Maria, depois de dar a luz ao Filho de Deus, é encaminhar os filhos de Deus para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a missão verdadeira dela. E por isso que nós devemos agradecer tanto a Deus, né? Que por ela agora nós façamos a renovação dos votos e promessas do nosso santo batismo, de renunciar ao demônio, de renunciar às coisas do mundo, de renunciar ao pecado e de renunciar a nós mesmos, para que nós possamos perfeitamente e inteiramente sermos de Jesus pelas mãos de Maria. Parágrafo 126. São Luís diz o seguinte: faça até algo mais nesta devoção, pois se no batismo nós falamos ordinariamente pela boca de outrem, ou seja, pela boca do padrinho ou da madrinha, nesta devoção fazemos nós mesmos a renúncia ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, e de uma forma voluntária, com conhecimento de causa de que tudo isso significa a nossa própria salvação, mas acima de tudo, amor a Deus, que nos deu a liberdade, dando o seu Filho por nós na cruz. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa. Isso não é falado no batismo, né? Tem a consagração, o padrinho e a madrinha de representação, né? E não são todos os padres que são devotados à Virgem Maria e que no batismo a invocam, né? Colocam aquela criança aos cuidados da Virgem Maria. Mas mesmo que tivesse esse rito, né, é importante nós mesmos fazermos doação a Jesus
do valor de nossas boas ações pelas mãos de Maria. E depois do batismo, nós ficamos inteiramente livres para aplicar todos os valores a quem quisermos ou de conservá-lo para nós, né? Então, era o exemplo que a gente está falando da oração o tempo todo. Rezar o terço em minha intenção, em intenção da minha família. Das boas obras de caridade, eu guardar tudo para mim, né? Não. Por esta devoção, eu coloco tudo nas mãos da Virgem Maria, para que ela apresente a Deus e que pela vontade de Deus seja estabelecido aquilo que é melhor para honrar e glorificar o nome de Jesus, e não para a minha glória e para a minha honra, né? Então, por essa devoção, nós nos damos a nosso Senhor pelas mãos de Maria e consagramos a Ele, por ela, o valor de todas as nossas ações, de tudo, é 100%. Por isso que fala, né? A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria é a consagração total do que nós temos, sem reserva nenhuma, né? Sem nada querer aplicar a nós ou a outra pessoa por nossa própria vontade, mas tudo ser aplicado e dado a quem for da vontade de Deus, para glorificar e honrar o nome de Deus, e não nós. Parágrafo 127. No Santo Batismo, diz São Tomás de Aquino, né, o doutor da Igreja, os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável dos votos, em que prometemos permanecer em Cristo. É também o que dizem os canonistas. O voto principal é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do Santo Batismo? Não é um fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo? De onde poderá vir esse desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do Santo Batismo? E por que cada um não ratifica, ou seja, confirma espontaneamente o contrato de aliança feito com Deus por seu padrinho e sua madrinha? Ele traz aqui uma reflexão através de várias perguntas para mim, para você, que é o que aconteceu comigo na minha vida, né? Eu fui batizado e crismado com menos de 2 anos de idade no Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Minas. E logo depois, quando eu fui crescendo, minha mãe me colocou para fazer a catequese, né? Eu fiz a primeira Eucaristia e tal, mas depois eu sumi da igreja, né? Eu sumi do sacramento, eu sumi da presença de Deus. Deus não saiu da minha presença, mas eu saí da presença de Deus. E aí eu fui viver as coisas do mundo, né? Ou seja, fui viver a ilusão e esqueci tudo aquilo que faz parte da vida de um cristão. Então, eu não mantive a minha fidelidade, né, nas promessas dos votos que eu fiz, que fizeram, né, por mim quando eu era criança no batismo. Então, acontece isso com a maioria das pessoas. Passam um período na presença de Deus, depois vão para o mundo e esquecem os votos batismais, que é justamente o quê? Renunciar ao demônio e ao pecado, ao mundo e a nós mesmos. E pelo contrário, né, a gente começa a viver justamente tudo o que não deveríamos viver. Começamos a viver a vontade do mundo, começamos a fazer as nossas vontades, vivemos as coisas que o demônio nos dá e que dá prazer, né? Porque tem muitos pecados que dão prazer ao homem, e ele vai vivendo dessa falsa ideia do prazer e vai se entregando a ele cada vez mais e vai renunciando cada vez mais a Cristo e cada vez sendo mais do demônio. Essa é a verdade. E com esta consagração que chegou na minha vida no ano de 2015, né,
que logo que Deus me resgatou do mundo em 2014, eu ganhei esse presente maravilhoso e veio tudo pelas mãos da Virgem Maria, né? O anúncio da consagração, a formação da consagração, e hoje eu vivo plenamente, né? Mesmo dentro da minha incapacidade, mesmo na minha fraqueza, na minha incompreensão, na minha inconsistência, né? Ainda sendo um pecador, mas esta consagração é que me garante permanência na presença de Deus, para me tornar menos pecador, menos fraco, menos impuro, ou seja, cada vez mais galgando as escadas da santidade pela graça de Deus, pela intercessão da Virgem Maria. Por mim, nada, eu sou um nada diante de Deus, né? Como Nossa Senhora costuma me chamar, eu sou o vermezinho amado de Maria. Ou seja, eu subi da categoria, né? Porque eu era o pó debaixo do pó que todos pisavam. Que Nossa Senhora me elevou à grandeza de um verme, que eu já acho muita coisa para mim. Mas é isso. Ser um consagrado à Virgem Maria é ter consciência plena de que eu tenho que viver a consagração todos os dias da minha vida, renovando todo santo dia os votos do meu batismo, que está baseado em quê? Renunciar ao demônio, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo e renunciar a mim mesmo. Eu me lembrando dessas 4 coisas todos os dias, pode ter certeza que Deus, que sempre esteve na minha presença, continuará presente e eu estarei presente diante de Deus, diante dos anjos, diante dos santos, pelas mãos da Virgem Maria. Parágrafo 128. E tudo isso que São Luís Maria Grignon de Montfort vem nos falando é tão verdade que no Concílio de Sens, no ano de 1140 d.C., convocado por ordem do rei Luís VI, rei da França, para remediar as grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção reinante vinha do esquecimento e ignorância em que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo, e não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovarem as promessas do santo batismo. E é uma coisa muito peculiar, né? Será que isso caberia para os dias de hoje? Não tenho dúvida nenhuma, né? Como aconteceu nesse Concílio de Sens, por convocação do próprio rei da França, para que através dos sacerdotes fizesse com que cada cristão relembrasse da sua aliança para com Deus. Diante de tão grande desordem que se estabeleceu naquela época, imagine hoje, com essas desordens que nós estamos vivendo hoje. Então nós devemos agradecer a Deus e a Virgem Maria de nós estamos vivendo essa graça, né? De nós podermos estar vivendo esta graça diante de Deus, da consciência de que Deus está trazendo para nós essa consagração, para que nós possamos renovar os votos do nosso batismo, para renegar tudo isso de ruim que está aí, ó, que nós sabemos que é obra satânica, tudo que está acontecendo no mundo. Ou seja, renunciar a tudo isso e abraçar ao Cristo, né? Ao Cristo que morreu crucificado, mas que depois ressuscitou. Que nós tenhamos essa coragem de tomar a nossa cruz e de não pararmos. Por isso a importância de estudarmos o tratado anualmente. Por isso a importância de renovarmos a nossa consagração anualmente. É isso que vai nos manter ligados a Deus. Porque o ser humano ele se esquece muito fácil de todas as coisas. Isso é notório. Isso é notório. Isso é fato, né? Isso é comprovável, que nós esquecemos muito rápido de tudo que fazemos na vida, e principalmente naquilo que é relacionado às coisas do alto, às coisas de Deus. Então vamos pedir a graça a Deus, para que esse mundo atual possa receber também, através
das autoridades, sejam elas eclesiásticas, governamentais, e sermos lembrados, né, de que todas as desordens que nós estamos vivendo é porque nós estamos vivendo aquilo que é satânico, porque deixamos de viver na presença de Deus. Começamos a tirar Deus das instituições, começamos a tirar Deus do coração dos homens, começamos a tirar Deus do seio das famílias. Olha aí o que está acontecendo. Satanás está reinando. Então, por isso, da nossa importância de falar da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, pela consagração por meio do Tratado da Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Parágrafo 129. O Catecismo do Concílio de Trento foi fiel intérprete deste santo concílio, o Concílio de Sens. Por quê? Porque exortou os curas, né, assim eram chamados párocos, a fazer o mesmo, ou seja, a relembrar os fiéis que estão ligados e consagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo como escravos a seu Redentor e Senhor. E por quê? Por causa do batismo. Porque antes do batismo, nós éramos escravos do demônio. E com o sacramento do batismo, nós passamos a ser escravos de Cristo. Nós renunciamos a Satanás e passamos a fazer uma aliança com Deus, dizendo que nós renunciamos a Satanás e suas pompas e pertencemos a Cristo Jesus. Por isso o termo escravos, né? Se era fácil para nós sermos escravos de Satanás, por que é tão horrível a gente escutar essa palavra, escravos de Jesus pelas mãos de Maria? Não, nós devemos ter orgulho e satisfação de dizer: sou escravo de Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Ou então dizer: sou escravo da Santíssima Virgem Maria. Não há mal nenhum nisso. Subentenda, quando eu digo que eu sou escravo da Virgem Maria, que eu sou escravo de Jesus, outorgado pelas mãos de Maria, cuidado pelas mãos de Maria, guiado pelas mãos de Maria. Não há mal nenhum nisso. Quando eu estou falando em Maria, tenha certeza que eu estou falando em Jesus. Em momento nenhum, quando eu falar em Maria, deixarei de falar em Jesus, e tampouco, quando falo em Jesus, deixarei de falar de Maria, porque um está unido ao outro pela vontade de Deus. Maria não foi criada apenas para dar à luz a Cristo, como muitos falam. Maria faz parte do plano de salvação de Deus para a humanidade, que enviou o seu Filho muito amado para salvar a humanidade. Mas Maria tem importância nesse plano. Maria é o mistério querido por Deus. Maria é nossa condutora até Cristo Jesus. E nós devemos ficar atentos a isso. E eu tenho orgulho de dizer: sou escravo da Santíssima Virgem Maria, por amor, conhecimento, vontade e livre para querer ser. Parágrafo 130. Bom, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los lembrar das obrigações assumidas no batismo, renovando os votos que então fizeram, não é natural que se faça isto presentemente, de um modo perfeito, por esta devoção e consagração ao Nosso Senhor, por intermédio de Sua Mãe Santíssima? Digo de um modo perfeito, porque nos servimos nesta consagração a Jesus Cristo do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem Maria. Ou seja, a consagração à Virgem Maria é algo muito antigo dentro da Igreja, né? Se ouve falar em vários concílios, através dos santos padres e através da própria experiência ao longo da história da Igreja, que a Santíssima Virgem Maria sempre esteve presente na vida da Igreja
e dos fiéis da Igreja de Cristo. Então, essa devoção que nos consagra a Jesus por intermédio de sua mãe Maria Santíssima, São Luís Maria Grignion de Montfort destaca que ela tem, né, essa clareza de se fazer à luz do dia, ou seja, na presença de muita gente, dentro da Santa Igreja, com Santa Missa, com a Eucaristia e com o acompanhamento de um padre. Né? Por quê? Porque essa consagração, ela está vinculada a um sacramento da Igreja, que é o batismo. E Maria tem que ser evidenciada, Deus quer, né? Nos primórdios, Maria estava escondida, né? Porque quem tinha que aparecer naquela época era Cristo, né? Para fazer a sua missão diante dos homens. Então se falou muito pouco de Nossa Senhora na Sagrada Escritura e na história, mas ela é extremamente presente na história, mesmo se tendo falado pouco dela. E agora, Deus quer que Maria seja conhecida por todos nós, né? Para que entendamos assim qual é o papel, qual é a missão de Maria no plano de salvação de Deus. Então, a consagração, ela também é uma exortação, uma exaltação da Mãe de Deus, não a colocando maior do que Deus, maior do que o seu Filho, não é isso, mas é demonstrando a importância e a grandiosidade da Virgem Maria, que é uma vontade de Deus que isso se cumpra, né? Então, ou seja, as profecias de que o Imaculado Coração de Maria triunfará sobre o mundo é uma vontade do próprio Deus, né? Isso é uma vontade do próprio Deus. E isso está acontecendo, né? Quantas aparições de Nossa Senhora, quantas mensagens que ela tem trazido à humanidade. E ela traz as mensagens que Deus já deu por toda existência humana, né? A conversão e a salvação. É isso que nós precisamos. Agora, São Luís Maria Grignion de Montfort traz para nós algumas respostas para algumas objeções que ao longo da história se foram criando em torno de Nossa Senhora. Então, no parágrafo 131, ele diz assim: não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância. Por quê? Porque ela não é nova, porque nos concílios, através da patrística, ou seja, da vida dos primeiros padres, e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração a Nosso Senhor ou renovação das promessas do batismo, de uma forma ou outra, utilizando a primeira nomenclatura ou a segunda, como de uma prática antiga, aconselhando a todos os cristãos. Então, ou seja, isso não é uma prática que surgiu com São Luís Maria Grignion de Montfort em 1712, quando ele escreveu o tratado. Não. São Luís Maria Grignion de Montfort foi escolhido numa época da história para reafirmar e confirmar o que já se sabia e o que já vinha acontecendo. Porém, o mundo foi caindo em tanto descrédito, em tanto declínio, que a igreja foi sofrendo abalos muito sérios, né, em sua história. E a humanidade também, né? Por quê? Porque começou a tirar Deus e deixar outras coisas entrarem. E por isso que essa consagração ela foi querida por Deus, para que despertasse nos homens a consciência da importância da aliança para com Deus. E essa prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. É o que a gente já comentou aqui, né? A gente foi batizado lá na tenra idade, quando criança ou quando bebê,
E depois a gente foi se desvirtuando, a gente foi se perdendo ao longo do caminho, né? Mesmo diante da fé de nossos pais que nos foram passada e vendo, participando, de alguma forma a gente escapou, ou seja, a gente saiu para o mundo e todas as coisas de Deus passaram a ser secundárias ou até terciárias, o que é inaceitável, incompreensível, né? O homem se perde. O homem sem Deus, ele se perde, ele fica sem rumo, né? Ele começa a viver nas trevas, ele já não enxerga a luz. Então é por isso que muita gente depois se torna ateu, se torna vivente de outras seitas, passa a criticar a própria igreja da qual ele pertença, onde recebeu os sacramentos, porque ele começa a colocar em dúvida a fé, questionando a igreja, questionando a Bíblia, questionando o próprio Deus. Mas por quê? Porque ele acaba indo para as trevas, e ele acaba sendo objeto fácil, né, alvo fácil do inimigo, que começa a plantar um monte de joio no coração desse homem, na mente desse homem, né? Então, essa devoção, ela não pode ser entendida como se fosse uma barreira ou sem importância, não, pelo contrário. Ela é de suma importância e ela quebra as barreiras para se chegar em Deus. É o contrário, né? Porque muita gente utiliza a afirmação falsa, né? Colocando como se Maria fosse uma mulher qualquer ou uma simples mulher. E eu falo assim, meu Deus, é óbvio que isso vem do maligno, né? E Nossa Senhora já explicou isso pra gente. Que quando a gente ver ou ouvir alguém atacando a Virgem Maria, que nós não fiquemos com raiva da pessoa em si, mas entendamos que aquela pessoa está sendo usada pelo maligno para agredir a Virgem Maria, né? E nisso desperta aí justamente uma crise, né, entre os marianos e os não marianos, mas que a gente deve responder com o devido silêncio e oração reparadora. E só falar quando Nossa Senhora nos der palavras acertadas, coerentes e amáveis, porque nós não temos que sair agredindo ninguém. Não é isso que Nossa Senhora quer. Parágrafo 132. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, nos torna impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. A esses, diz São Luís, respondo primeiro que não é crível, ou seja, não é acreditável que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Foi o que a gente falou, né? Ou seja, o nosso capital de graças, né? De todas as nossas boas obras. Sejam os valores satisfatórios ou meritórios que entregamos a Nossa Senhora e ela, por sua vez, apresenta a Jesus. E muitas vezes as pessoas vão ficar aí nessa falsidade de que tudo que passa para ela, a gente vai perder o crédito, né, que nós temos pelas boas ações, e isso vai atrapalhar as nossas intercessões por nós mesmos ou pelos nossos amigos, parentes ou benfeitores. Pelo contrário, quanto mais liberais, caridosos e mãos abertas para Deus, mais Deus também o será para conosco, né? Porque é o princípio da bondade, aonde fazemos sem esperar nada em troca. Então, se eu fico colocando sempre uma condicionante, ou se eu fico com dúvida em relação a isso, eu começo a entrar
na lista dos falsos devotos, né? Que só fazem alguma coisa por algum interesse, e aqui não é o caso, né? Essa devoção, ela nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima, mas para que nós tenhamos consciência de que tudo que nós oferecemos a Deus, Ele nos será eternamente grato pela nossa humildade, pela nossa liberalidade, pela nossa caridade, porque Ele conhecerá uma verdadeira alma por aquilo que ela tem de despreendimento de si, das coisas e das pessoas. Porque um verdadeiro consagrado à Virgem Maria começa a compreender que tudo foi feito por Cristo, para Cristo, e não por nós e para nós. Nós somos criaturas, né? E Deus é o Criador. Então a gente não pode inverter essas coisas. Mas apesar de Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concede quase tudo que nos é desejável, desde que não nos faça perder o rumo do caminho de salvação. Deus só vai negar para nós aquilo que nos atrapalha no caminho de santidade. E muitas vezes a gente não compreende isso. E tão pouco nós oferecendo o nosso capital de graça para que seja capital de graça de Nossa Senhora, vai tirar de nós a intercessão em relação aos nossos amigos, parentes, benfeitores ou familiares. Pelo contrário, quanto mais eu confiar nesse Deus, mais Ele vai cuidar daquilo que é meu, né? Uma vez Deus falou isso comigo: Antônio, você não é Deus, eu sou Deus, eu cuido de todos, e sou eu que sei o que cada um precisa, o que cada um necessita. A sua parte é crer, orar, confiar e esperar. E a minha, que sou Deus, cuidar de todos. Como ele disse, eu te esperei 44 anos e meio para que você se decidisse por mim. Pela sua liberdade você foi aonde queria, fez o que queria, quando queria, da forma como queria. E aí você foi ficando muito vazio, né? Cada vez mais vazio, cada vez mais triste e cada vez mais questionável quanto à sua existência. Por quê? Porque você era vazio de mim, ou seja, era vazio do amor, porque Deus é amor. Então, eu não conseguia entender por que, apesar de viver neste mundo e ter as coisas que Deus me concedia, por que eu era tão triste? Porque eu era vazio, né? Ou seja, eu não tinha Deus, eu não tinha o amor. E essa consagração nos coloca diante dessa realidade, dessa necessidade e dessa consciência de que fora de Deus só tristeza e sofrimento. Dando continuidade ao parágrafo 132, segunda questão que muitas vezes as pessoas colocam objeção, ou seja, colocam suas dúvidas, né, e barreiras para acreditar nessa devoção. Essa prática ela não impede que nós rezemos pelos outros, sejam eles vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem, ou seja, a compreensão de que nós entregamos tudo à Virgem Maria, então confiamos a ela todas as coisas. E é bem ao contrário, essa circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse a algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento e gratidão a um verdadeiro devoto. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos e entregarmos para Deus, Deus o receberá com alegria
os conservará e nos devolverá em graça 100 vezes mais do que damos e do que merecemos. Então, nós não temos que ficar preocupados com isso, né? Então, por isso que nas minhas orações hoje, eu falo que eu sou da geração que compreendeu muito bem o que é uma oração generalista. O que é isso? Ela inclui todos, sem exceção. Então, eu não rezo só pelos doentes da minha casa, eu rezo pelos doentes do mundo inteiro. Eu não rezo só pelas necessidades materiais da minha casa, mas pelas necessidades materiais do mundo inteiro. Eu não rezo só pelos desempregados da minha casa, mas eu rezo pelos desempregados do mundo inteiro. Eu não rezo só pelas pessoas da minha família que infelizmente erraram o caminho e estão no presídio, mas eu rezo por todos os presidiários e por todas as famílias dos presos. Então, a gente começa a ter uma outra visão, né? Ou seja, uma visão mais globalizada, o que nos coloca como Cristo, no sentido de saber que todos somos irmãos em Cristo Jesus e que todos são filhos de Deus. Então não tem essa que eu sou bonzinho, eu mereço. Todos merecem, né? Porque a princípio ninguém mereceria, porque todos são pecadores. Mas Cristo se fez pecador por nós, morreu no nosso lugar para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados. Mas infelizmente continuamos pecando contra Deus, né? É muito triste isso. Tudo que nós estamos vivendo na atualidade tem a ver com pecado. E muita gente vai dizer que não, né? Principalmente quem não tem Deus no coração e quem não tem religião, ou seja, que não crê em Jesus Cristo. Vai dizer que isso é só para nos acalmar, para dar um sentido na vida, que a vida é isso mesmo, né? Tem gente que acha que veio como um acaso. Nasce, cresce, vive, morre e acabou. Infelizmente tem muita gente que pensa assim. E que pensa que tudo que acontece está dentro da normalidade da ação e reação, né? Ou seja, o homem cria e o homem é vítima de suas próprias criações. De certa forma, isso é fato. Porém, a lei maior que nos rege tem nome, né? É a lei de Deus, é o próprio Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis e que para tudo realmente, né, existe uma consequência naquilo que fazemos, seja de bom ou de ruim. Então, assim, eu só vou colher o que eu plantar. Então, se eu semear vento, eu vou colher tempestade. Não adianta eu achar que eu vou colher brisa, porque não vou. Então, depende também muito da nossa consciência em Deus, da questão da causa e efeito, né? Porque isso é fato, passa pela razão, né? A razão de que muitas coisas que aqui eu faço, aqui eu vou pagar, né? Deus mesmo fala sobre isso, né? Então, se eu desrespeitar as leis civis ou criminais, eu já começo a pagar e colher as consequências aqui mesmo, no tribunal dos homens. E depois eu vou ter que também prestar conta no tribunal divino, diante de Deus, né? Dos passos mal dados que eu dei, porque eu quis dar, porque Deus me deu liberdade. Então, eu faço a escolha. A questão das escolhas erradas, isso aqui não é culpa de Deus nem de ninguém, não. A culpa é minha. Então, eu tenho que trazer responsabilidade para mim também, né? Então, não nos preocuparmos com essa questão das obras, né? De todas as graças que colhemos das nossas boas obras. Entreguemos com fé, coragem, confiança nas mãos da Virgem Maria, porque ela vai cuidar muito melhor do que cada um de nós e vai fazer com que isso tenha um desdobramento muito melhor diante de Deus do que nós próprios. Parágrafo 133. São Luís Maria Grignion de Montfort detecta uma outra questão em relação a algumas pessoas
que podem alegar o seguinte: caso eu der à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Esta objeção, produto do amor próprio e da ignorância da liberalidade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que se antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e ao reino de Jesus Cristo por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras? Muito ao contrário. É a esta alma, como veremos a seguir, que Nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Olha aí a resposta. Ou seja, quanto menos eu pensar em mim e naquilo que está ao meu derredor, ou seja, quanto mais eu sair do meu eu, do meu egoísmo, das minhas preocupações, e entregar tudo nas mãos de Deus para que seja feito conforme a vontade de Deus e pelo auxílio da Virgem Maria, mais Deus se agradará disso. Ou seja, quanto mais eu for liberal com Deus, mais Deus vai ser liberal comigo. Quanto mais confiança eu tiver em Deus, mais Ele vai ser misericordioso comigo. Ele até diz isso no Diário de Santa Faustina, né? Minha filha, quanto mais você tiver confiança em mim, mais liberalidade de misericórdia eu lhe darei. Então a gente não tem que estar preocupado. Eu vou rezar 3/3 em vez de devotar isso nas mãos de Nossa Senhora, eu vou colocar na intenção de um falecido. Não. Um consagrado ele não tem mais esse direito de dispor dos benefícios das suas obras, né? Por quê? Porque ele se devotou, ou seja, ele em causa máxima de amor a Deus, se devotou à Mãe de Deus e entregou e confiou todas as coisas nas mãos da Mãe de Deus, que é sua Senhora, para que ela administre todas as coisas, tanto na ordem da natureza quanto da graça. Então, seu salário, quem vai administrar? A Virgem Maria. Aquilo que eu preciso comprar e aquilo que eu não preciso comprar, quem vai administrar? A Virgem Maria. Então, eu vou começar a solicitar Nossa Senhora em tudo. Às vezes eu estou com um comichão lá, com o dinheiro guardadinho, tem uma televisão em casa, eu estou querendo uma televisão mais potente e tal, aí sai um modelo lá cá. Será que eu tenho necessidade disso? Então eu vou e pergunto para Nossa Senhora. Minha Santa Mãe de Deus, a Senhora sabe da minha vida, a Senhora sabe todas as coisas. Eu posso comprar ou eu devo comprar essa televisão? Isso será bom para mim e para a minha família? E às vezes você vai receber a resposta no seu íntimo, né? Ou seja, não é trabalhar com a sua consciência, não é um diálogo com você mesmo. É um diálogo espiritual com a Mãe de Deus, onde a gente vai pedindo justamente o auxílio dela, o conselho dela, a opinião dela. E ela vai nos fazendo enxergar coisas que a gente não enxergaria, né? Então, muitas vezes até nos livrando de nos enrolarmos em nós mesmos, com os nossos quereres e as nossas vontades. Muito bem, e por fim o parágrafo 134, para nós terminarmos aí os nossos estudos em relação ao capítulo 4º do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Parágrafo 134, o que ele diz? Vamos ver o mais brevemente que pudermos os motivos que nos recomendam essa devoção, os maravilhosos efeitos que esta devoção produz nas almas fiéis e as práticas desta devoção.
E não esqueça, leia o tratado. Ou seja, as videoaulas é como se nós estivéssemos aí trocando figurinha, né? Tentando aí, pela força do Espírito Santo, ao auxílio da Virgem Maria, abrir a nossa inteligência para que a sabedoria de Deus possa agir em nós. Mas não dispensa a leitura do tratado. É importante, lembre-se, não é que você vai entender tudo de uma vez, mas você tem o dever e o amor para com Deus e a Virgem Maria de ler todo o tratado. Lembre-se, é livro para a vida. Então você não vai esgotar tudo nesses meses que nós estamos aí, né? Ainda mais com essa interrupção que nós tivemos aí do nosso encontro presencial, que é muito rico. Mas, porém, a gente não pode desanimar e nem parar. Tenhamos fé, acreditemos, né? Ou seja, confiemos tudo nas mãos da Virgem Maria. Nós temos uma data, 13 de maio de 2020, para nos consagrarmos. Mas se eu não ler o tratado, se eu não estudar o tratado, se eu não tiver uma vida orante, se eu não estiver com a cabeça em Deus, se eu não fizer os exercícios espirituais que vão começar agora, nesse próximo sábado, dia 11 de abril de 2020, por 33 dias, ou seja, olha a graça que Deus está nos dando, nos concedendo. Em pleno isolamento mundial, nós estamos tendo a oportunidade de estudar o tratado, ler o tratado, né? Nos formando aí mais intimamente com a Virgem Maria nesse período difícil. E terminando, e no período quaresmal, hein? De quarentena, isolamento mundial, dentro da quaresma. E domingo agora com a Páscoa. Na outra semana nós teremos a Semana da Misericórdia. Mas nós já vamos sair de uma quaresma entrando num retiro espiritual de 33 dias. Isso é muita graça. Eu vejo muito zelo de Deus, muito amor de Deus, né, por meio da Virgem Maria, de nos fazer cada vez mais, nos voltar cada vez mais para Deus. Tem gente que fala assim, mas eu vou ficar louco de tanto ler, de tanto rezar. Eu acredito que você vai ficar louco se você não ler e não rezar. Aí você fica louco com as coisas que estão aí no mundo, né? Claro que a gente deve dosar todas as coisas, é por isso que a gente tem que ter um horário durante o dia para fazer as nossas orações, para fazer os nossos estudos, nossas leituras, né? Ou seja, dar continuidade na vida e não parar completamente acreditando que não, nada mais vai acontecer, então não vou ler o tratado, não vou me preocupar com isso, eu não vou mexer mais com a consagração. Isso é semente do demônio na sua cabeça e no seu coração, fazendo com que você desista diante das circunstâncias todas que nós estamos vivendo. Enquanto há vida, há esperança, e enquanto estamos sob a tutela de Deus, debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, nós devemos continuar aquilo que foi a nós confiado pela graça de Deus, né? Então, não esqueça, leia o tratado. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 5. Porém, antes de estudarmos o capítulo 5, eu vou postar para vocês as orientações referente ao estudo dos exercícios espirituais, né? Então, orientações que vai te guiar para como você deve fazer os exercícios espirituais. Então, os nossos exercícios espirituais, segundo o nosso calendário, começa dia 11 de abril, no sábado, né? Nas horas vespertinas, ok? Mas aí eu vou explicar mais para vocês lá. Mas, diante de tudo isso, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: não parem, não desanimem, não esqueça, leia o tratado, né? As videoaulas são para te auxiliar. Sempre falei para vocês, não tem qualidade porque eu não tenho equipamento profissional para trabalhar, né, essas videoaulas. Mas com o tempo, se Deus quiser, Deus vai dar a graça e a coisa vai melhorar. Por enquanto a gente trabalha com o que tem. Então, as videoaulas
são para auxiliar vocês um pouco, mas o importante é que você leia o tratado. Por quê? Porque Deus quer falar diretamente com você, né? É um livro sobrenatural e místico, onde Deus fala conosco, e de uma maneira bem particular com cada um de nós. Então é importante ler o tratado. E também vou colocar no WhatsApp, né, à disposição de vocês qualquer dúvida em relação aos exercícios espirituais. Mas a gente fica por aqui, né? Então, antes do capítulo 5, orientações sobre os exercícios espirituais. Que Deus nos abençoe. Salve Maria Santíssima.